Então, à medida que novas informações e considerações sobre as macroalgas marinhas no sequestro e armazenamento de carbonos surgem, é perceptível a importância das macroalgas para o carbono azul. As macroalgas elas têm diferentes taxas de dispersação de matéria orgânica. Estima-se que, quanto ao filo, as rodófitas, que são as macroalgas vermelhas, elas exportam mais material do que as faiofitas e as clorofitas, além de serem mais abundantes e cobrir uma área maior. Então, as rodófitas, na maioria das vezes, elas estão submersas e elas toleram períodos de escuridão e podem permanecer fotossintética em grandes profundidades. Então, quando a gente vê aquela zonação do costão rochoso, geralmente as macroalgas vermelhas são no infralitoral, que estão na maior parte do tempo submersos. As macroalgas também têm compostos recalcitrantes, né? As rodófitas e as paiofitas, por exemplo, elas contêm polissacarídeos específicos de táxons que podem fornecer uma complexidade estrutural e recalcitrância, né, para esse material, para essa estrutura, né? Então, as fucoidanas nas algas marrons e as carraginanas nas algas vermelhas, elas se ligam à parede celular e protegem da dissecação e da evasão celular por micro-organismos, retardando a degradação desse material particulado, então contribuindo com o seu potencial de doador de carbono, uma vez que esses compostos recalcitrantes aumentam o transporte do carbono por longas distâncias e essas características, né, elas estão ausentes nas macroalgas verdes. Todos os grupos de macroalgas contêm gêneros que formam depósitos de carbonato de cálcio e algas calcificantes são encontrados na zona fótica de todos os habitats marinhos, desde os mares polares aos tropicais. Então a gente tem diferentes formas, diferentes locais, o acúmulo de carbonato de cálcio. Algumas dessas macroalgas acabam formando, né, estruturas diferentes, por exemplo, o litotâmino, diferentemente das outras macroalgas que estão ali citadas, como a Padina, Corallinalis e Alimeda, o litotâmino ele forma a estrutura de calcita, diferentemente da Alimeda, que forma uma estrutura de aragonita. Então, a calcita ela é mais recalcitrante que a aragonita. Então, tem essa diferença entre as próprias espécies de macroalgas calcíficas. E também é significativo o depósito desses materiais particulados dessas macroalgas para o sedimento costeiro. Contribuem muito, tem praias e a contribuição dessas macroalgas chega a ser 70% do sedimento. Então também é um armazenamento de carbono. Esse carbono que está armazenado na forma de aragonita ou de calcita e que fica inviabilizado de voltar para a atmosfera. Então, como é que funciona o processo de calcificação? A gente tem que o processo de calcificação ele consome o íon de cálcio na água e com isso diminui a alcalinidade total. O que é a alcalinidade total? É um parâmetro que reflete o potencial do CO2 dissolvido para se converter em íon bicarbonato e carbonato. Então, se eu estou tirando um íon de cálcio, eu estou diminuindo a alcalinidade. Então, uma diminuição nessa alcalinidade, ela reflete uma conversão desses íons em CO2 dissolvido e um aumento da pressão parcial do CO2 na água. Então, se eu retiro um íon de cálcio, eu estou diminuindo a alcalinidade e esse efeito na pressão parcial do CO2 na água é maior do que o efeito da diminuição do carbono inorgânico dissolvido devido à calcificação. Então, eu acabo retirando duas moléculas de bicarbonato, mas a retirada do cálcio e a liberação do CO2, né, esse efeito maior da alcalinidade total. Esse CO2 liberado pelas macroalgas, né, ele pode ser rapidamente utilizado no processo fotossintético das próprias macroalgas calcificantes ou de macroalgas que estão próximas, né, nesses ambientes. E aí a gente tem o equilíbrio entre calcificação e dissolução e fotossíntese. Então a gente tem estudos anteriores que sugeriram que uma razão de fotossíntese e calcificação de cerca de 0,6 é o limite entre um aumento ou diminuição da pressão parcial da água, né? Então,
0,6 moles de CO2 é liberado no processo de calcificação, enquanto um mol de CaCa3 é produzido. Enquanto essa proporção for mantida, o ecossistema é considerado um sumidouro de carbono. Em contraste, um mol de CO2, né, ele é fixado pela fotossíntese, transformando em um mol de carbono orgânico, né, na sua estrutura. Então a gente tem retirada de carbono. Mesmo tendo essa liberação no processo, ele acaba tornando um sumidouro de carbono. Claro que varia de local para local. Por isso essa proporção tem que ser mantida. Então, os rodolitos. O que são os rodolitos? São macroalgas calcárias incrustantes que ela pode encontrar, se fixar sobre uma estrutura rochosa, né, um pedaço de uma rocha ou um fragmento de uma concha, e aí ela vai crescendo em volta desse material ao longo de muito tempo e vai formando essas estruturas. Enquanto ela vai se formando em volta dessa estrutura, outros organismos, como os briozoários, né, alguns moluscos e corais, vão se fixando, né, na superfície e ela vai crescendo por cima de todo esse material também. Então aí a gente tem esses nódulos calcários, né, como a gente pode ver ali, que formam essa estrutura, essas camadas de carbonato de cálcio. Eles se formam brancos, né, com várias dessas estruturas e acaba tornando, né, esses ambientes extremamente complexos e que se tornam um refúgio para diversas espécies, né, e aumenta a diversidade dos locais. Então, a maioria dos bancos de rodolitos de todo o mundo são compostos por duas ou três espécies e cada rodolito geralmente é constituído por uma única espécie. Os bancos de rodolitos do Atlântico Sul correspondem a uma exceção, principalmente aqui, né, no Brasil. A gente tem um dos maiores depósitos de rodolito do mundo, no Banco de Abrolhos, onde 6 ou mais espécies podem ser encontradas dentro de uma área relativamente restrita. E não é incomum encontrar até 4 espécies crescendo numa mesma superfície de rodolito. Então, no Brasil, a gente tem 33 espécies de algas calcárias incrustantes. Elas são encontradas na plataforma continental, monte submarino e ilhas oceânicas do Brasil. A maioria ocorre em águas tropicais e corresponde a uma riqueza maior do que a soma de todas as espécies descritas para outras regiões do planeta. Então, estima-se que cerca de 60 a 1.000 gramas de carbonato de cálcio por metro quadrado por ano são produzidas por essas espécies formadoras de rotolito. E o depósito total na costa brasileira de carbonato de cálcio pode chegar a 2 pentagramas, sendo que 120 gigagramas por ano desse carbonato são retirados para processos industriais e agrícolas só no Brasil. Esse carbono que está armazenado há muitos anos, né, ele está sendo retirado desses ambientes e por processos industriais está sendo rapidamente liberado para a atmosfera na forma de CO2. Então, o que agrava ainda mais a crise climática mundial. Então, a maioria dos estudos em Recife de coral e bancos de rodolitos não leva em consideração a comunidade de macroalga livre também, que ocupa, em muitos casos, mais da metade da superfície desses bancos. Além da fotossíntese dessas macroalgas calcificantes, a gente tem essas outras macroalgas de vida livre que crescem sobre as estruturas e também capturam grande quantidade de CO2. CO2 proveniente da precipitação, do carbonato de cálcio e da respiração acaba sendo utilizado na fotossíntese, favorecendo um maior equilíbrio do fluxo de gases, então levando esses bancos a serem importantes sumidouros de carbono. Outro fato favorável para as macroalgas serem avaliadas nas estimativas de carbono azul e já tem certo domínio sobre as técnicas de cultivo. Ela pode ser feita tanto em mar aberto como próximo à costa. E o carbono sequestrado por macroalgas ele pode ser utilizado em diversas formas. Mas Chung e colaboradores em 2011 afirmam que esse carbono sequestrado pelas macroalgas só terá efeito na redução dos níveis de CO2 na atmosfera
só se esses produtos, né, dessa produção forem usados como biocombustíveis ou outros insumos que substituam o uso de combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles afirmam que o uso de macroalgas marinhas como alimentos e outros produtos, como cosméticos, não tem impacto no CO2 atmosférico, porque uma vez que esse carbono é ingerido, ele é rapidamente respirado e retorna à atmosfera. Entretanto, o cultivo de macroalgas tem diversas vantagens, não só no sequestro de CO2, mas também na produção de alimentos, mas também na economia. Algumas comunidades que podem trabalhar com o cultivo de macroalgas, na indústria farmacêutica também, diversos produtos como as carragenanas, né, as fucoidanas, os alginatos também são utilizados na alimentação. Enquanto as macroalgas estão sendo cultivadas, as ações de ondas e correntes podem acabar retirando parte desse material e sendo transportadas para outros ambientes de carbono azul. Além disso, elas aumentam a biodiversidade no local em que elas estão, não, porque se tornam um refúgio, né, para diversos peixes e outros organismos. E a gente tem as novas tecnologias, né, de policultivo, e os subprodutos podem ser usados como nutrientes para o próprio crescimento dessas macroalgas. E a gente também tem diversas outras vantagens. Esses produtos das macroalgas podem ajudar na redução de emissão de CO2 para a atmosfera, como por exemplo na ração animal, né, que reduz a quantidade de metano para animais ruminantes e pode substituir a captura de peixes para a produção de ração na aquicultura. Então essas macroalgas têm baixo carbono em suas proteínas, então elas podem substituir outras fontes de proteína que liberam grandes quantidades de carbono, de CO2 na atmosfera. Elas também podem ser utilizadas como biodiesel, né? E também elas podem servir como fertilizantes naturais, substituindo então a produção de fertilizantes industriais. Você pode cultivar as macroalgas e parte desse cultivo você pode liberar e permitir que eles sejam transportados em ambientes de armazenamento de carbono de longo prazo. Então, por que as macroalgas marinhas elas devem ser avaliadas no carbono azul? Elas têm altas taxas de sequestro de CO2, elas têm uma ampla distribuição, elas têm características, né, estruturais que permitem a facilidade do transporte para habitats receptores. Elas têm compostos refratários, algumas espécies, né, que permite menor degradabilidade do material particulado. Então, ela transforma bicarbonato em compostos recalcitrantes, como a aragonita e a calcita, que tendem a ser mais estáveis e não voltam tão rapidamente para a atmosfera. Então já se tem certo domínio de cultura e manejo dessas macroalgas, seja no oceano aberto ou seja na costa, que podem favorecer essa característica como doadores de carbono para ecossistemas de carbono azul. Então, por sustentar compostos refratários e devido às suas altas taxas de produção, fragmentação e capacidade de transporte, as macroalgas marinhas podem ser valiosas para o sequestro de carbono de longo prazo e devem ser consideradas nas avaliações de carbono azul. Agradeço. Se tiverem alguma pergunta, você pode me encontrar nas redes sociais, né, por esse arroba, ou mandar um e-mail para mim que eu vou ter o prazer de responder. Muito obrigado.